Damos início a mais uma conversa sobre aves e hoje vamos falar sobre a popa, o Pupa epops, e temos então o Gonçalo Elias, como de costume, para discutir e para nos apresentar os seus conhecimentos sobre esta espécie. Olá Zé, sim, hoje temos a popa, uma ave muito engraçada e que foi a 33ª espécie na minha lista pessoal. Ainda estamos, isto para quem tem acompanhado as conversas anteriores, ainda estamos naquela visita que eu fiz à zona de Guimarães, portanto no Minho, em julho de 1988, e onde eu tomei Rendeu contacto. bastante essa visita. Rendeu. Repara que eu também, nessa altura, também ainda estava muito no início, e, portanto, a maioria dos bichos que apareciam eram espécies novas e, nomeadamente, a primeira visita que eu fiz ao norte para ver aves, aproveitei e consegui ver uma data de espécies que no sul, pelo menos no verão, seriam menos fáceis de encontrar. Embora a polpa até seja frequente no sul, mas eu não tinha se calhar andado tanto em zona de polpas, e a verdade é que naquela ocasião em Guimarães acabei por tomar contacto com a primeira polpa. Portanto, foi nessa circunstância, mas essa visita efetivamente rendeu bastante e ainda não ficamos por aqui, que ainda vem mais espécies dessa visita a Guimarães, em conversas seguintes. Mas pronto, para já, depois vamos ficar pela polpa então, que, que é uma ave também muito engraçada, como eu disse, fácil de identificar, muito conhecida das pessoas, ou pelo Este menos aspecto exótico, não é? A polpa que a caracteriza, não é? Que lhe dá o nome. a polpa, sim, a polpa que lhe dá o nome. E eu acho, enfim, isto agora é uma teoria minha, mas eu acho que a designação de polpa para aquele penacho que existe no alto da cabeça deriva do nome da ave. E o nome da ave é uma onomatopaica, não é? Porque o canto dela é pup pup ou pup pup pup. E mesmo em latim era o pupa, que é de onde vem o nome científico, e em grego é pops, também é onomatopaica. E em português, popa, que também é onomatopaica, e tem alguns nomes regionais engraçados, como por exemplo, poupa-pão, que é, enfim, uma variante que acho que é um nome regional da região de Lamego. Portanto, poupa-pão, e em Trás-os-Montes também é, ou era conhecida como boubela, mais uma vez uma variante do som. Em espanhol é abobilha e em inglês é rupo. Portanto, tudo onomatopeicas nos vários idiomas. E, portanto, eu acho que o nome da ave deriva do som e o penacho, que acaba por ser uma das características identificativas, deriva do nome da ave. Não tenho a certeza se isto é assim, mas para mim tem uma certa lógica. Portanto, eu, olha, até prova em contrário e continuo a acreditar que sim. E então diz-nos uma coisa, esta espécie é relativamente frequente na Europa e não só, mas pelo que eu percebi tem estatutos de conservação um bocado variáveis, até porque a sua abundância e a manutenção das populações não é propriamente uma coisa muito estável em todo o lado. Não, é assim. Ela tem uma distribuição vasta na Europa, efetivamente, distribui-se pela maior parte da Europa continental, exceto lá no norte. Elas praticamente já não entram muito lá nas latitudes da Escandinávia e também praticamente não vão às Ilhas Britânicas. Portanto, não passam o Canal da Mancha. Embora apareçam lá alguns indivíduos em migração e ocasionalmente já tenham nidificado, mas grosso modo é na Europa continental. Agora, embora a distribuição seja vasta, aliás, a Europa e depois vão pela Ásia fora, mas no caso da Europa, o grosso da população europeia está em Espanha. De acordo com algumas indicações que eu obtive, a estimativa da população espanhola é de 44 a 77% da população europeia. Portanto, vê bem, uma espécie que se distribui pela maior parte do continente, embora, como disse, não vai muito para o norte, mas que mais de metade da população está em Espanha. O que é que isto significa? Significa que em Espanha a densidade é muitíssimo mais alta do que nos outros países europeus. Portanto, em Espanha são muito comuns, os outros países europeus são menos frequentes e até já desapareceram de alguns onde ocorria no passado. No passado havia na Suécia, pelo menos no sul, na Dinamarca, na Bélgica, na Holanda e numa parte da Alemanha. Portanto, parece que elas terão diminuído um bocadinho a norte, onde de qualquer forma ocorrem densidades muito mais baixas. Agora, em Espanha são muito frequentes e em Portugal também são bastante frequentes, especialmente nas zonas de influência mediterrânica, que é o caso do Alentejo
da beira interior e da terra quente transmontana. Depois no litoral norte e centro também aparecem, mas em densidades mais baixas. Portanto, isto faz um certo sentido, ou seja, elas são mais abundantes em Espanha e no leste de Portugal, são as zonas mais secas. Portanto, aparentemente elas dão-se melhor com o calor, com as zonas com mais soalheiras. Provavelmente isso permite-lhes melhores condições de alimentação, penso eu. Mas, e em Portugal, como é que é a distribuição? E é frequente encontrá-la o ano todo? Eu sei que Pronto, é assim. esta ave tem um... É assim, ela tem um estatuto que é aquilo que normalmente se chama migrador parcial. Ou seja, algumas aves são migradoras e outras não são. Portanto, há umas que ficam por cá o ano todo, aliás, Mas também é considerada residente. sim, é residente e já se provou mesmo através da anilhagem que há bichos que ficam durante todo o ano, nomeadamente no Portanto, há Algarve. assim população tem origens mistas nesse caso, em princípio. Há uma mistura e as do norte são migradoras. Portanto, no norte, aliás, eu quando estive em Guimarães, o meu tio, que eu já mencionei, que reside lá e que foi quem mostrou algumas aves da zona, ele referia que a popa era migradora estival. Até me lembro que no ano seguinte ele me enviou um postal, na altura não havia cá e-mails, né? Ele mandou-me um postal no início de março a dizer hoje chegou a primeira popa. Portanto, as popas chegavam lá no início de março, juntamente com as andorinhas. E de facto, de acordo com os dados que há hoje em dia, no norte e em grande parte do litoral centro, elas são migradoras, só estão no verão. Eu estive a fazer uns exercícios e grosso modo, se nós traçarmos uma linha oblíqua desde Cascais até Figueira de Castelo Rodrigo, portanto é dividindo o país ao meio, mas com uma linha oblíqua que sobe, a norte dessa linha elas são estivais e a sul dessa linha estão presentes todo o ano, o que não quer dizer que não haja indivíduos migradores também. Portanto, há ali um estatuto misto e o que se verifica em Espanha é a mesma coisa. Na metade norte elas são estivais e no centro e sul há uma grande parte da população que fica por lá todo o ano. Mas sabe-se que aparecem, pelo menos em Espanha, poupas de outros países europeus, porque no resto da Europa elas são completamente estivais. Isto só na Península Ibérica é que nós temos uma população residente que o clima é mais ameno. Portanto, já apareceram em Espanha poupas anilhadas na Alemanha, na Suíça e em França, pelo menos essas. Portanto, há aqui um estatuto migrador misto, efetivamente. E já agora, em termos de distribuição, refiro também uma outra curiosidade, que muita gente não sabe, mas é que há poupas na Madeira. A espécie Pois eu ia nidifica perguntar da Madeira. pelas ilhas, de facto, é sempre uma curiosidade. Sim, mas na Madeira tem uma particularidade. É que na Ilha da Madeira, propriamente dita, praticamente não há, mas no Porto Santo são muito comuns. Portanto, elas estão presentes na ilha mais pequena, que é a mais árida, lá está, é a zona de clima mais quente e mais seco. Elas não gostam de climas demasiado úmidos, de zonas com demasiada umidade, por isso é que estão ausentes depois do extremo norte de Espanha. Mas na Madeira, que é uma ilha mais úmida, mais chuvosa e mais florestal, não é tão bom para elas. Mas o Porto Santo, que é uma ilha mais seca e com habitat mais aberto, a popa é bastante frequente e já era assim no início do século XX, embora a abundância possa ter variado. Nos Açores não há, mas na Madeira sim. É um facto já conhecido desde há muito tempo. Falando aqui da reprodução das popas, há aqui uma coisa curiosa, que esta é daquelas espécies que, pelos vistos, tem a eclosão dos ovos se faz de forma assíncrona, indicando supostamente como uma das formas de poder controlar melhor a dimensão da prole em função da disponibilidade de alimento. Sim, há várias espécies que optam por essa estratégia da chamada incubação assíncrona. O que é que isto quer dizer? As aves, pelo menos as aves de menor dimensão, quando fazem várias posturas, normalmente põem um ovo por dia. Não confirmei se é o caso das popas, mas penso que sim. Quando põem um ovo por dia, há duas estratégias possíveis. Uma é esperar que esteja a postura completa e depois incubar tudo de uma vez. Só começa a incubação com o último ovo. Isso é chamada incubação síncrona. E então as crias vão nascer todas ao mesmo tempo e ficam todas do mesmo tamanho e saem todas do ninho ao mesmo tempo. A outra estratégia, que será então o caso das popas, é a chamada incubação assíncrona, em que, a partir do momento em que é posto o primeiro ovo, começa logo a incubação. Como eles podem ser 7 ou 8 em média, significa que os ovos vão eclodir também de forma faseada
E, portanto, quando a última cria nascer, vamos imaginar que são 8, quando a última cria nascer, já a primeira tem uma semana, está muito maior. Portanto, temos ali 7 ou 8 crias com tamanhos diferentes, como se fosse uma família de matrioscas, né? Cada uma mais pequenina que a outra. Exato. É claro que isto depois tem consequências, porque os mais fortes, portanto, os que eclodiram primeiro são mais fortes e vão conseguir, digamos, impor-se aos irmãos quando chega ao progenitor com o alimento. E nessas Portanto, alturas, só quando há abundância de alimento é que toda a prole poderá. exatamente, só quando há abundância de alimento é que a prole toda poderá ter alimento. Portanto, os mais fraquinhos que ficam no fim, se não houver alimento suficiente, acabarão por não sobreviver. Por outro lado, se houver alimento para todos, os mais velhos provavelmente saem do ninho mais cedo e depois os outros ainda podem continuar a ser alimentados, aí já não tem a concorrência dos mais velhos. Portanto, são, são estratégias reprodutoras diferentes que têm naturalmente vantagens e inconvenientes. A vantagem aqui provavelmente será efetivamente os progenitores conseguirem gerir o esforço ou gerirem, digamos, a capacidade de alimentar a prole em função do alimento disponível, como referiste. Um assunto que não podia deixar de ficar sem se referir, aliás, associado também aqui à questão da reprodução, e neste caso da defesa do ninho, é aquela questão da tal fama de ser mal cheirosa, não é? Exato. Pronto, a fama que vem de longe, a fama da polpa ser mal cheirosa, que aliás é o título de um webinário que nós fizemos aqui no Aves de Portugal em dezembro do ano passado, e que eu aproveito desde já para referir, porque nesse webinário desenvolvemos muito mais detalhadamente alguns aspectos que aqui estamos a falar e outros, e portanto quem quiser aprender mais sobre a polpa poderá ir então ao nosso canal YouTube do Aves de Portugal e fazer uma pesquisa por polpa ou por polpa mal cheirosa, que foi o título da sessão, e aí explicamos mais em detalhe vários aspectos interessantes relacionados com a polpa, incluindo este. Mas de qualquer forma, O vídeo também está disponível no próprio site do Aves de Portugal, não é? exato, exato, Associado nós na ficha da fizemos. espécie, não é? Nós na ficha da espécie fizemos também o embed dos vídeos do YouTube. Desse Portanto, vídeo, sim, sim. de uma maneira ou de outra é possível encontrar. De qualquer forma, o que é que acontece? A polpa tem uma fama de ser mal cheirosa e o que se dizia, que sempre se dizia, é que elas não faziam higiene do ninho porque as crias defecavam no ninho, faziam as suas fezes lá dentro, o ninho era numa cavidade, normalmente numa árvore ou num edifício, e que elas não faziam higiene e que, portanto, aquilo ia acumulando fezes e mau cheiro. Mas as investigações que foram sendo feitas chegaram à conclusão que essa crença, vamos chamar assim, não tem razão de ser. Porque, na verdade, os adultos, quando vão alimentar as crias, tentam eliminar as fezes do ninho, que é o que acontece com a maioria das aves, incluindo aquelas que nidificam em cavidades. O que acontece é outra coisa, e é isso que dá origem ao mau cheiro. As crias, e inclusivamente os adultos, também durante a época dos ninhos, A fêmea, desenvolvem, se não me engano. a fêmea pelo menos sim, desenvolve uma glândula uropigial, o uropígio que é a parte superior do dorso já na transição para a cauda, uma glândula que é capaz de ejetar uma secreção de odor pestilente, é mesmo o termo, que as comparações que eu tenho lido é que aquilo, eu nunca cheirei um ninho de polpa e não me apetece muito experimentar, mas as descrições em mais do que uma fonte dizem que aquilo cheira a carne podre, portanto é mesmo um cheiro muito desagradável. E curiosamente as crias com poucos dias de idade usam aquilo como técnica de defesa para o caso de haver um intruso ou um predador que se aproxima do ninho, mas conseguem, digamos, mandar os guichos com bastante precisão apontando mesmo ao intruso, portanto não é recomendável fazer a experiência porque a probabilidade da pessoa ser atingida parece ser bastante grande. Ora, o que é que E deve ser acontece? desagradável. Sem dúvida, desagradável. Desagradável, para além da pessoa ficar molhada com um líquido que não deve ser muito agradável e fica com aquele cheiro. Agora, é evidente que mesmo quando as crias fazem portanto, esta secreção, por vezes pode haver uma parte destes guichos que fica no próprio ninho e isso acaba por contribuir para dar algum mau cheiro, sem dúvida. Portanto, porque além disso eles também podem, além portanto, destes guichos através da glândula uropigial, também podem fazer pontaria com as fezes. Portanto, isto é tipo, vale tudo no ataque antipredador. Tudo o que seja possível atirar, eles atiram. Só que, claro, alguma coisa às vezes pode provocar estes maus cheiros no ninho.
E isto é que deu origem a esta fama de Malcheirosa e foi aí que nos inspiramos para dar o título Polpa Malcheirosa ao webinário que eu referi. Não deixa de ser interessante porque essa questão das alterações fisiológicas a que as aves se sujeitam durante o seu ciclo de vida é de facto qualquer coisa de extraordinário, não é? Faz-me lembrar um pouco também aquela questão de que alguns migradores de grande distância, que tipicamente também veem os seus órgãos internos a reduzir de tamanho e a musculatura a aumentar para precisamente conseguirem fazer Para face conseguirem acumular a, mais é, gordura para a migração, exatamente, e é sem dúvida. impressionante. É, Agora, é, 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 é. uma das coisas, dá-me a sensação que é a questão da precisão, não é? Que estavas há bocado a referir, no caso dos guichos dessa substância pestilenta, que, se não me engano, pelo que eu li, também terá potenciais funções antibacterianas, etc, etc. Curiosamente. Uma das coisas que também não deixa de ser impressionante é a precisão com que estes bichos, ao alimentarem, que se conseguem encontrar insetos e larvas É muito engraçado porque a dentro polpa do solo, tem aquele bico comprido, né? Aquele certo? bico comprido, ligeiramente curvo, aquilo tem, não tive agora a confirmar, mas tem para aí 4 ou 5 centímetros, e elas usam aquilo como uma espécie de sonda em terrenos moles, como por exemplo relevados ou terrenos recentemente mexidos, etc., que não sejam demasiado duros, portanto que elas consigam picar e sondar para depois ver se há movimento lá embaixo e é aí que elas vão apanhar então as larvas e outros invertebrados que elas se alimentam. Portanto, usam o bico efetivamente como uma sonda para estar ali a picar, não é? Para ver se há alguma coisa, se está oco, se há movimento, por aí fora. É muito curioso, porque de facto é uma técnica de alimentação que, olha, faz lembrar um bocado o que usam as limícolas, por exemplo, os pilritos ou os maçaricos que andam nos Exato. lodos, usam o bico exatamente para sondar, para apanhar aqueles pulgões e Mas aqueles. esses têm mesmo um órgão sensorial na Esses têm ponta um do órgão bico, não é? sensorial, sempre têm um bico mole, as limícolas têm um bico mole. As polpas têm um bico mais rijo, mas ela com o bico aparentemente consegue sentir, portanto, vai usando como sonda, não é? E depois é aí que ela encontra alimento. Elas alimentam sobretudo de larvas e de pupas e também de ralos e de outro tipo de invertebrados. E é engraçado vê-los alimentarem-se dos ralos, porque o ralo, que é um bicho que tem uma camada quitina, presumo eu, extremamente sólida, mas as polpas conseguem arrebentar com eles, O bico batem delas é com eles rijo. Não é como o das e limícolas, que é um batem, bico e mole. batem Sim, com eles sim, contra o sim, sim. chão e As polpas têm um bico rijo. Só as aves aquáticas, como as limícolas e outras, é que têm assim um bico mais mole, parece-me. Eu penso E uma das que. coisas também engraçada que eu não tinha noção disto, mas pelos vistos a própria musculatura que atua o bico é um pouco reforçada em relação a muitas outras espécies porque ela consegue, com o bico enterrado, abrir o bico. Que giro. Pois, olha, esse pormenor eu desconhecia, mas realmente é verdade, sim. Há espécies de bico reforçado, como os pica-paus, não é? Que também têm que ter um bico muito, muito forte para conseguir Os esburacar a pica-paus. madeira, Quando, literalmente. quando, quando chegarmos ao teu primeiro pica-pau, Olha que haveremos não ter falta muito que muito falar. tempo, não falta muito tempo, estamos lá quase. Estamos lá quase. Por acaso, eu gostava ainda de referir já agora mais uma coisa que tem a ver com a migração das polpas. Elas passam cá muito em migração, portanto, bichos vindos do norte de Espanha ou de outros países europeus. E um pormenor curioso é que elas, quando estão em migração, muitas vezes juntam-se em bandos. Eu, outro dia, há coisa de um mês, fui ali à zona de Ronches, que é no Alto Alentejo, entre Porto Alegre e Elvas, e vi, acho que foi o maior bando que vi até hoje, vi 16 juntas. Já tinha lido sobre bandos de 10 ou 12 no Algarve, portanto, também em migração, que aparecem. Eu vi 16 e é possível até que em Portugal já se tenham visto mais. Por acaso, até estou-me a lembrar que já li uma outra referência de um bando também de 21 no Algarve. Portanto, isto tudo em migração, bichos que se juntam em passagem, há várias espécies que fazem isso, vão migrando em conjunto, talvez por acharem que uma delas sabe o caminho e as outras vão atrás. Mas num livro espanhol, li uma referência de uma contagem excepcional de cerca de 170 a 200 a alimentarem-se ao longo de um dique perto de Córdoba, na Andaluzia. Mas eles próprios referem que isto é uma situação absolutamente excepcional, porque não é habitual ver assim 200 polpas juntas. Mas agora, bandos de 10 ou 20 em migração não é invulgar. Mas é sempre engraçado ver E assim uma isto data de de uma polpas. espécie que até é bastante territorial e que defende
vigorosamente o seu território quando é na época da reprodução. Sim, sim, mas não nos esqueçamos que há muitas aves, quer terrestres, quer aquáticas, que são territoriais na época dos ninhos, portanto não são coloniais, mas depois, fora da época dos ninhos, se podem juntar em bandos, seja para a migração, seja para dormitórios, seja para a invernada. E as polpas não sendo propriamente as aves mais gregárias de todas, na migração, de vez em quando, podem se juntar nestes pequenos bandos e por isso é que eu estava a referir, que eu tinha vi 16, achei curioso, não sendo, sabendo eu que não é excepcional, também não é algo que se veja muitas vezes e, portanto, é sempre giro. Só uma nota final: a polpa tem uma particularidade também de ser uma espécie que é extremamente referida ao longo da história da humanidade, e há muita presença da polpa em aspectos culturais da humanidade. E Isso é religiosos. um dos tópicos, um dos tópicos que é abordado naquele que já referiste há pouco, que é o webinário da polpa mal cheirosa. Portanto, fica aqui também o apelo para quem quiser saber mais alguma informação deste Sim, género. eu estava a dizer culturais e religiosas, porque elas Sim, 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 também sim. são mencionadas nos livros sagrados, quer na Bíblia, quer no Corão. Portanto, isso, vejam o webinário que vale a pena realmente, que fala-se de muitos outros aspectos que não tivemos aqui tempo nesta conversa para falar, mas é sem dúvida uma ave interessantíssima e com muitas histórias para contar. Obrigado, Gonçalo. Até à próxima conversa, então. Obrigado, Zé. Até breve.